que o pregador é privilegiado porque ele estudou a palavra, ele se preparou durante a semana e aí então ele está ali refletindo, louvando também, mas pensando na palavra que tem a trazer. Grave bem isso: eu sou livre para essa liberdade, nada além do sangue de Jesus que possa trazer essa liberdade, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Eu estava compartilhando, nem sempre eu falo, mas estava compartilhando com a esposa e eu disse a Solange nessa semana, eu disse: a Galiza está dando um testemunho lá sobre a vida dele, falando um pouco da vida dele, do que Jesus fez na vida dele. Eu disse, e o texto que me veio à mente foi ao coração, foi o texto, e eu vou pregar nele. Aí ele disse a ela: esse é o texto do endemoniado. Ela olhou e disse: você está louco? Eu disse: não é porque ele está, e até onde eu sei, nunca esteve possesso, como a Bíblia diz, mas é pela beleza do que Jesus fez na vida desse homem, o que Jesus é capaz de fazer nas nossas vidas. Por isso eu convido você a abrir Lucas capítulo 8, e agora eu sei que você está curioso. Lucas 8, a partir do versículo 26. Lucas 8, a partir do versículo 26. Vamos colocar de pé. Lucas 8, a partir do versículo 26. Perceba que situação fantástica Jesus viveu, e mais do que Jesus, esse homem. Lucas 8, a partir do versículo 26, diz a palavra de Deus: então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro, ao encontro de Jesus, um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou a Jesus que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito.
Vamos orar ao Senhor. Eu convido as crianças a virem à frente. Vamos orar por elas, as professoras, professores. Deus amado, nós te agradecemos por esta noite. Nós te agradecemos por teu Filho Jesus, que tem todo o poder para mudar as nossas vidas, o rumo da nossa existência. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada vida aqui, cada um que pode testemunhar do que Jesus fez mudando o seu coração. Por isso nós pedimos, ó Deus, que Tu abençoes aos nossos pequeninos, que Tu fales ao coração deles, bem como aos nossos corações, e nos dá a graça de sermos transformados dia após dia por Teu grande amor. Nós Te louvamos e Te oramos, pedindo a ação do Teu Espírito Santo em cada um dos nossos corações. Te oramos assim, no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Poder sentar-nos. Meus irmãos, Lucas faz esse registro preciosíssimo. Lucas era um médico, e outros dois evangelistas também fizeram, Mateus e Marcos, mas ninguém como Lucas Deus usou para fazer um relato tão minucioso do que aconteceu. Jesus tinha tido um dia muito intenso, dias na verdade, muito intensos. Nesse capítulo 8 de Lucas, Lucas já começa o versículo 1 falando, e então os versículos seguintes falando que Jesus estava pregando, curando, libertando, e isso de cidade em cidade. Ele não tinha um carro que eu e você podemos ter, ele não tinha ônibus, ele não tinha BRT quando funciona, ele não tinha jatinho para se deslocar, nada. Ele ia ou no animal, ou como costumeiramente é o que se entende, a pé mesmo, de cidade a cidade. E por favor, não entenda cidade assim, Recife, Olinda, tinha cidades que era tipo, imagina, você vai daqui caminhando para anunciar o Evangelho lá em Vitória, e depois você vai seguir para Gravatá e andando, caminhando. Foram dias muito desgastantes para o Senhor Jesus. E a Bíblia diz então que ele entrou no barco com os apóstolos e ele decidiu atravessar o mar da Galileia, como era chamado, que na verdade não era um mar, mas um lago. O mar da Galileia, como era conhecido. De tão grande era esse lago da Galileia que você não conseguia ver o outro lado. E então Jesus aproveita e dorme, como nós bem conhecemos. Acontece uma tempestade, o que de vez em quando isso é comum lá no mar da Galileia, e juntando o ar quente com o ar frio, isso gera uma tempestade enorme, e que muitas vezes, principalmente naquela época, isso não era possível prever. Então estava lá o seu barquinho no meio daquele lago que você não conseguia ver o outro lado, e de repente lá vinha a tempestade. Os apóstolos desesperados acordaram Jesus: mestre, esse barco vai afundar, o senhor não se importa com a gente não? Nós vamos morrer todos. E a gente bem sabe, Jesus vai lá, acalma a tempestade, dá ordem para os apóstolos que ainda não conheciam profundamente, dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando Jesus, depois de passar essa tempestade, chega ao outro lado do lago, desce do barco, ele se depara agora com uma outra tempestade. Agora era uma tempestade diferente, era uma tempestade humana. É um homem possesso de demônios que vem ao encontro de Jesus. Prostra-se, não no sentido de adoração, mas por medo da autoridade maior do Senhor Jesus Cristo. E então proclama palavras de temor, porque o medo aqui dos demônios era que Jesus então os condenasse, que eles saíssem daquele corpo, e Jesus então ordenasse que eles fossem jogados e colocados no abismo, numa condenação final, e eles temem isso. Então eles pedem autorização para entrarem nos portos, com medo de serem definitivamente condenados. Os demônios rogam para não serem lançados no abismo eterno, e rogam então permissão para entrarem nos portos. Jesus então autoriza.
e alguns até questionam muito essa autorização de Jesus, mas eu quero de forma simples, não quero ser simplista aqui, mas de forma clara. Primeiro, Jesus é Senhor da sua criação. O grande problema é o homem querer discutir com Jesus e querer discutir com Deus, mas Ele é Senhor da criação. Segundo aspecto é que os porcos eram animais que não eram permitidos serem criados no meio do povo de Israel. E quando então esses demônios entram nos porcos, a confusão é tão grande ali no meio dos animais, que eles se precipitam despenhadeiro abaixo e então morrem afogados no lago. Os porqueiros então correm, anunciam na cidade, anunciam aos donos dos porcos, aos moradores, e todos eles assustados, eles vêm até o Senhor Jesus Cristo e pedem para que Ele se retire daquele lugar. Já parou para pensar nisso? Por favor, saia da nossa terra. Não fique aqui. Nós não queremos mais que o Senhor fique aqui. Mal chegou, mas já estava sendo condenado a sair e deixar a terra. Poucas pessoas aproveitam grandes oportunidades, mas esse homem possesso foi um que foi alvo da graça e da bênção de Deus. Eu chamo sua atenção não para os porcos, eu chamo sua atenção não para os porqueiros e cidadãos que sequer quiseram ouvir o ensinamento de Jesus. Eles estavam profundamente aterrorizados. Eu vi há algum tempo atrás uma pegadinha na televisão, que estava um pessoal numa lanchonete, numa livraria, o pessoal lendo, estudando e tomando lanche, e de repente começava uma discussão entre uma mulher e um rapaz. E eles começavam a discutir, tudo aquilo já estava programado, só alguns sabiam e outros estavam lá de graça, participando lá sem saber o que aconteceria. E de repente ela dá um grito com ele, e ela estende a mão, e quando ela faz isso, já estava tudo programado, ele estava próximo da parede, um gancho pega ele e eleva ele. E ali começa a faltar energia, a energia vai e vem, o pessoal começa a ver o rapaz subindo na parede, e ela tremendo com aquela mão estendida, e a gritaria, todo mundo aterrorizado com a cena. E depois então ela, quando tirava a mão, ele caía. Aí era o terror, gente correndo, querendo sair. Aí naturalmente quem já estava programado ficava na porta, como que tentando abrir a porta, e os gritos, os berros de quem estava ali, porque ninguém sabia o que era aquilo, que poder. E a menina ficava olhando para a mão dela. Quem queria ficar na frente de uma mão daquela que já tinha colocado um rapaz a meia parede lá em cima e soltado ele de vez? Um terror. As pessoas também aqui, muitas delas não viram o que tinha acontecido, apenas agora podiam testemunhar. Os animais estão mortos, foi isso que aconteceu. Não, aquele homem, esse homem Jesus aí teve um diálogo com aquele possesso que a gente já conhece ele, e ele resultou nisso. Perdemos a manada de porcos toda. Mas eu chamo a sua atenção não para esses outros, mas chamo sua atenção para o possesso, o ex-possesso. E eu gostaria de dizer para você: quem recebe a Jesus muda. Quem recebe a Jesus muda. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, tem coisas que tem que mudar, e elas vão mudar, e você precisa permitir que Deus opere e vá fazendo essas mudanças. Quem recebe a Jesus muda. Será que você pode repetir isso comigo? Vamos dizer juntos? Quem recebe a Jesus muda. Você está com fome, não sei nem se tem cantina. Vamos dizer de novo? Quem recebe a Jesus muda. E nós precisamos enfatizar isso. Não é uma questão intelectual do cara que tem ensinamentos fantásticos, não. Do super ético, não. Você está recebendo o Senhor e Salvador da minha e da sua vida.
Por isso há mudanças que precisam acontecer. Se você olhar para a vida, para a história relatada por Lucas, você vai perceber que quem recebe a Jesus muda espiritualmente. O antes dominado pelos demônios, ele foi encontrado pela população sentado aos pés do Senhor Jesus Cristo. Eu vi há algum tempo atrás um louvor muito bonito. Eu nem lembro se Israel chegou a cantar aqui, mas ou me lembro, mas ouvi em outra igreja há alguns anos, lá em Lajedo, e esse louvor dizia: o melhor lugar do mundo é o título. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar, recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde eu fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista para o mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, o seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Antes, aquele homem estava possesso, dirigido, instruído por muitos demônios. Quando Jesus perguntou: qual é o seu nome? Os demônios responderam: Legião. A legião era o termo usado para um destacamento do exército romano de aproximadamente em torno de 6.000 soldados. Isso não queria dizer que aquele homem estava possesso por 6.000 demônios, mas a ideia era: esse homem não tinha 1, 2, 3, não. Ele tinha muitos demônios que haviam entrado nele, estavam atormentando profundamente a sua vida. Mas agora não. Agora, em Jesus, esse homem estava liberto pela palavra, pela presença e pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Você já recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador? Você já entregou a sua vida a Ele? Você já disse: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero confiar a minha vida. Eu quero seguir ao Teu Filho Jesus. Eu quero seguir e ser como discípulo Teu. A Bíblia diz em Efésios 2 que enquanto nós ainda não tomamos esta decisão, nós ainda estamos escravizados ao pecado e a Satanás. Nós precisamos olhar para aquele que o apóstolo Paulo testemunhou dizendo: Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Lá em Colossenses 1,13, Paulo fala isso. Quem recebe a Jesus muda espiritualmente. Você mudou espiritualmente? Os seus valores, a sua relação com Deus? Você ora, você medita na palavra, você louva a Deus, você vem à igreja, você permanece em comunhão com Deus. Quando sai daqui, quem recebe a Jesus muda espiritualmente. E nós precisamos cuidar dessa mudança, para que não pare, para que não diminua. Não, nós precisamos de maior interação, maior comunhão com Deus. Mas quem recebe a Jesus não muda só materialmente, espiritualmente. Quem recebe a Jesus muda também materialmente. O versículo 27, irmãos, diz que o possesso ele não se vestia, ele andava nu, como um animal, jogado lá. As pessoas não o viam com respeito, as pessoas não o consideravam, as pessoas não queriam estar com ele.
A Bíblia diz que depois de Jesus, no versículo 35, que o povo viu esse ex-possesso agora vestido. Alguém providenciou roupa. A mudança na vida desse homem, que começou pela mudança espiritual, agora atinge o aspecto material da sua vida. A ajuda é bem-vinda, e nós precisamos ajudar aqueles que necessitam e desejam mudar, ajudá-los, facilitar esta mudança. O dinheiro, quando vivemos segundo os princípios da palavra de Deus, o dinheiro rende. Nós aprendemos a não gastar dinheiro com bobagem. Quantos estão perdendo dinheiro hoje em jogos, jogatinas, em prostituição, em drogas que não passa de ser uma droga? Droga é droga. Em bebidas, em farras e tantas outras coisas. Quando eu e você, nós seguimos a Jesus, nós temos que pensar nos recursos que Deus nos dá e como nós estamos usando esses recursos. E por favor, ao falar sobre isso, e você nos conhece muito bem, e conhece a igreja, principalmente você que convive no dia a dia da igreja, eu não estou dizendo que tudo que está sendo feito aí fora em nome de Jesus está correto, não. Tem muita exploração aí fora, tem muita mentira aí fora, tem muito uso do nome de Jesus aí fora, de forma enganosa, fraudulenta e demoníaca, muito embora use o nome de Jesus. Eu soube de uma dessas chamadas igrejas aí fora, que uma pessoa faleceu, e isso dito por gente fidedigna, séria mesmo, disse: Petrônio, quando a família ligou para o pastor de uma dessas igrejas e comunicou que ela tinha falecido, a pergunta do pastor, de um dos líderes lá, foi: você está com o cartão de dízimo dela? Está em dia? Isso não é pastor, isso é ladrão, isso é mercenário. E tem, não se engane, não se engane. Quando alguém morre e alguém liga pedindo socorro, não interessa dízimo, não interessa dia. Você conhece aqui a igreja, ninguém está controlando quem dá, quem não dá, quanto dá. Não, ninguém está fazendo isso. Porque Jesus muda. Porque nós precisamos seguir o que a palavra de Deus fala, não o que as pessoas pensam que é certo. E quantos estão sendo explorados e enganados, e muitos outros exemplos. Mas o que nós vemos aqui é de uma vida que foi mudada materialmente, a começar de coisas simples. Andava nu, agora está vestido. Mas pessoas que viveram perdendo dinheiro, posses com jogo, prostituição, drogas, bebidas, farras, muitas vezes elas estiveram tirando o pão dos filhos. Muitas vezes elas estiveram apostando ou destruindo, ou acabando com os bens, as posses, o lugar que tinha para morar. E mais, com a honra, não só de si, que às vezes a baixa autoestima já está tão grande, que para a própria pessoa tanto faz, mas tirando a honra de cônjuge, dos seus filhos e tantos outros. Quem recebe a Jesus muda materialmente. Se você quer mudança, você precisa seguir os passos de Jesus. O milagre da mudança está em seguir os ensinamentos de Jesus. E por favor, entenda, milagre não tem nada a ver com quanto você vai dar para que Deus dê um grande milagre a você. Eu pergunto, quanto esse homem deu a Jesus? Senhor, eu não aguento essa legião, essa quantidade de demônios. Então, o Senhor quer quanto? Para o Senhor me libertar? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. E nós vamos dar com muita alegria, com muito prazer, diante daquilo que Deus nos concede. Nós vamos ser fiéis a Deus, nossos dízimos e ofertas, não como exploração, mas olhando para o que a palavra de Deus
diz, ensina, cumprindo a palavra de Deus, mas não como barganha. Eu estou fazendo isso para ganhar aquilo. Não, isso não é milagre de Deus. Isso é barganha, isso é troca. Isso aí os pagãos faziam. Nós não podemos fazer isso com Deus. Nós vamos fazer, vamos dedicar, vamos consagrar, vamos ser fiéis a Deus, nossos dízimos, as nossas ofertas, vamos ter a alegria de participar de uma campanha, de investir no reino com profunda gratidão e amor por tudo que Deus nos fez, não porque, Senhor, eu estou fazendo isso porque eu estou querendo aquilo. Isso é barganhar com Deus. Esse homem não tinha a menor possibilidade, e Jesus operou o maior milagre, transformou por completo a sua vida. Quem recebe a Jesus muda espiritualmente. Quem recebe a Jesus muda materialmente. Quem recebe a Jesus muda psicologicamente. Não quero aqui fazer endeusamento de psicologia. Um pastor psicólogo chegou a dizer, a falar, disse: olha, se os cristãos procurassem seguir o que a palavra de Deus fala, nós teríamos quase nenhum cristão em consultório psicológico, pelos ensinamentos da palavra, pelo equilíbrio da palavra, por vivermos a palavra, por absorvermos, compreendermos, praticarmos a palavra. Precisamos, não tenha dúvida, de profissionais que tenham compromisso com Deus, que não estejam mais perdidos do que muitos que estão aí orientando. E precisamos ter muito cuidado. E você, por favor, não perca o parâmetro da palavra de Deus. Aquele homem possesso, agitado, ele agora é encontrado pelo povo que o conhecia muito bem, que vira ele despedaçar grilhões e cadeias, como está no versículo 29, que é justamente a ideia de alguém que estava aprisionado nas mãos e nas pernas. Tentavam conter por todos os meios aquele homem, mas os demônios então o agitavam e faziam de tal forma que ele rompia com tudo isso. Tal era a sua força. Então o demônio o impelia para o deserto. Agora, depois de Jesus, diz a Bíblia no versículo 35, ele estava em perfeito juízo. Aquele homem estava calmo. Aquele homem havia voltado a si. Quem agora estava aterrorizado era o povo. O povo que veio da cidade, que não entendia o que tinha acontecido e nem queria sequer mais Jesus no meio deles. Era o povo que estava aterrorizado, mas aquele homem não. Aquele homem estava em seu perfeito juízo. Quando digo a você que é preciso ter cuidado com o que você está, de repente, você está ouvindo, você não perder os parâmetros da palavra de Deus. Eu já vi conselhos dados por psicólogos que vêm terminar, sabe onde? Aqui no gabinete. No gabinete pastoral. É conselho que para e diz: olha, é o seguinte, o seu marido está gritando com você, então grite com ele. Ele tem que saber que você pode gritar com ele. Aí eu perguntei aqui à pessoa, eu disse: não tive uma dúvida. Aí você gritou. Ah, gritei, pastor. O psicólogo mandou, mas eu soltei o verbo. Gritei, mas gritei. Eu digo: e o que ele fez, o seu marido? Ele gritou mais. Eu pensei que ele ia calar, que nada. Aí foi que ele gritou. Ele já gritava, mas pouquinho. Aí quando eu gritei com ele, aí ele gritou. Eu digo: e você fez o quê? Aí eu lembrei do conselho psicólogo. Eu digo: já que ele está gritando mais, então eu agora vou gritar mais. Eu digo: certo. E depois? Eu disse, aí ele gritou também mais. E foi um inferno aquela noite. Que belo conselho. Agora, gritar é pouco. Porque o conselho agora é o que é? Ele quer noitada? Ah, você tem direito à noitada também. Qual é o problema? Porque você tem que mostrar a ele que que o que ele pode fazer, você também pode. Meu Deus, onde é que nós vamos parar? E aí, quando Jesus não fala, o mundo fala. Quando Jesus não fala,
Cuidado. Demônios se aproveitam para falar. Por favor, não vá chegar para o psicólogo e dizer: olha, o pastor disse lá na igreja que o senhor é um demônio que fala. Não. Cuidado com aquilo que Satanás fica buzinando, usando as palavras dos outros. O próprio Pedro chegou a dizer a Jesus e repreendê-lo, porque ele queria ir para Jerusalém. E então Pedro disse: não, Senhor, que é isso? Como que Pedro estava dizendo: o senhor não pode voltar para lá, não. O pessoal está lhe perseguindo, o senhor sabe tudo isso, o senhor vai voltar para lá. Como que ia dizer: olha, o senhor não precisa passar por todo esse sofrimento. Jesus sabia o que precisava passar, e ele estava advertindo os apóstolos: eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Vocês vão ficar escandalizados. Não, mestre, olha, os outros sim, mas eu não. Pedro, você vai me negar? Eu não. Jesus conhecia o coração. Jesus conhecia e conhece. E quando nós ouvimos o que Jesus tem a dizer, e olhe, não esqueça, Jesus repreendeu a Pedro. As palavras, na verdade, quem estava usando aquelas palavras de Pedro? Pedro, como um discípulo, naturalmente, vendo seu mestre dizendo que tinha que sofrer, queria morrer, nenhum discípulo em sã consciência iria aplaudir, dizer: que legal, Senhor, o Senhor tem um grande objetivo na vida, morrer por nós. Nós apoiamos, desde que vá o Senhor e a gente fique aqui e preserve a nossa vida. É natural. Se você ama a pessoa, você não vai deixar a pessoa cometer o que, na sua ótica, ali seria uma loucura. E Pedro então procura defender Jesus, só que Jesus percebe a ação de Satanás por trás, usando as palavras de Pedro para desviá-lo do propósito de Deus e dele mesmo, de entregar a sua vida por nós. Então cuidado com o que está por trás, cuidado com aquilo que nos afasta da palavra de Jesus. Aquele homem foi alvo do amor de Jesus, aquele homem foi alvo da libertação, aquele homem pôde ser mudado psicologicamente, mentalmente. Quem recebe a Jesus muda espiritualmente, materialmente, psicologicamente, mas por último, permita dizer, quem recebe a Jesus muda socialmente. A Bíblia diz lá no versículo 27 que há muito tempo ele não habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Versículo 29 diz que ele era preso por cadeias e grilhões, pernas e mãos presas, mas ele despedaçava tudo. Ele era visto pela cidade como um perturbador público. Ninguém o suportava. Andava nu, proferia palavras demoníacas. Mas depois de Jesus, não. Depois de Jesus, o versículo 38 diz que ele queria seguir a Jesus. Ele queria seguir com o seu novo Senhor. Ele que havia sido posse de demônios, agora não. Agora olhava para Jesus e podia dizer: ele sim é o meu Senhor, ele é o dono da minha vida, ele me salvou desses demônios, eu quero segui-lo em todos os sentidos. Ele queria seguir a Jesus. Mas Jesus nos diz a palavra de Deus, no versículo 39, o Senhor Jesus orienta ao seu novo discípulo. Ele diz: volta para casa, volte para casa, conte aos seus familiares, tudo o que Deus fez por ti. Volte para casa, diga em casa que você é uma nova criatura. Diga em casa, conte, lembrem a eles o seu passado. Falem o que eu fiz na sua vida. Fale o que aconteceu. Fale as mudanças que ocorreram. Fale da libertação. Fale tudo o que Deus fez por ti. Sabe qual é o resultado disso? Ele foi anunciando por toda a cidade. Por toda a cidade, tudo o que Jesus lhe tinha feito. Tudo o que Jesus lhe tinha feito. O escritor chegou a dizer certa vez
que antes de ter paixão pelas almas, pelo mundo, é preciso ter paixão pela alma, pelo indivíduo, por quem está ao seu lado. Não adianta querer anunciar lá no exterior, longe, terras longínquas, se aqui você não testemunha para o seu vizinho que Jesus mudou a sua vida. Se aqui você não testemunha na igreja, no seu ambiente de trabalho, no meio dos seus familiares, no seu local de estudo, que adianta querer ganhar o mundo inteiro e quem está próximo a você sequer escuta falar que Jesus é o seu Senhor e Salvador, que Jesus Cristo mudou o seu viver, mesmo que você tenha sido criado no Evangelho, mesmo que você tenha nascido no meio de um lar cristão, há coisas que você pode parar e de fato dizer: Jesus mudou o meu viver. Eu agi assim, eu errei nisso, eu pratiquei errado aquilo outro, mas Jesus mudou o meu viver. Isso era o que esse homem podia testemunhar, que quem recebe a Jesus muda. Quem recebe a Jesus muda. Muda espiritualmente, muda materialmente, muda psicologicamente, muda socialmente. Há muitas mudanças e elas, digo a você, elas vão começar em coisas muito básicas. Coisas muito básicas. 80 anos proclamando o Evangelho de Jesus. O que é que Jesus está mudando no seu coração? O que é que mudou no seu coração ao longo dos anos que você tem vivido o Evangelho nesta igreja? Ao que você tem aberto o coração e dito: Senhor, transforma a minha vida. O Senhor tem poder para mudar isso no meu coração. A começar em mim, Senhor, quebra corações, opera a mudança na vida da tua igreja. A começar em cada coração. Olhando para propósitos tão simples, mas muitas vezes tão negligenciados pela igreja. Exaltar a Deus, edificar e encorajar uns aos outros, equipar para o serviço, evangelizar, fazendo novos discípulos de Cristo. Tão simples, mas tão negligenciados por nós como cristãos e membros da igreja de Jesus. Parar e dizer: Senhor, o que é que está faltando na minha vida? Que mudança está precisando acontecer? O que é que o Senhor ainda quer mudar, transformar no meu coração? E mudanças vão acontecer em toda a nossa existência, por toda a nossa vida. Jesus mudou o coração desse homem. Antes possesso, agora seguindo, servindo, testemunhando de Jesus. Quem recebe a Jesus muda, espiritualmente, materialmente, psicologicamente e socialmente. Eu oro a Deus que você abra o seu coração. Eu oro a Deus que você creia em Jesus, que você entregue a sua vida a Ele, que você faça dele o seu Senhor e Salvador, e por fazer dele o seu Senhor e Salvador, você possa ter a sua vida mudada, transformada a cada dia. Assim deve ser o desejo de cada um dos nossos corações. E você que já entregou a sua vida a Jesus, quem sabe há tanto tempo, precisa refletir e pensar: Senhor, o que ainda está precisando mudar no meu coração? O que ainda está precisando mudar na minha vida? Que Deus os abençoe.